E o primeiro vereador a fazer uso da tribuna, como sempre, ou quase sempre, hoje, é o vereador César Sim, do Partido Progressista. Vereador César dispõe do tempo de 8 minutos para sua manifestação na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa diretora, senhores colegas vereadores que compõem este parlamento, vereador Mirim Igor, presidente da Câmara Mirim, demais vereadores e vereadoras mirins que aqui se fazem presente, senhores e senhoras que nos honram com a presença em plenário, senhores e senhoras que nos honram com a audiência em seus lares. Senhores vereadores, no contexto material e no contexto terrestre, não há mal que dure para sempre e nem bem que não se acabe. E parafraseando o prefeito ACM Neto, baiano, não há noite que não seja sucedida pelo amanhecer e não há mal que sempre dure. A história também tem registrado essa mutação, essa modificação, essa transformação da sociedade em etapas. Os exemplos, vereador Robinho, vereador Fábio, são a ascensão e a queda dos impérios romano e império inca. E no Brasil, se nós não estamos vivendo sob o império dessa fase maléfica, a fase do mal, não há dúvida que nós podemos melhorar. Melhorar na segurança, na saúde, na educação, com mais cidadania, com mais justiça social. E como mudar? Mudar através das reformas. Reformas que reputo como as legais e reformas morais. Legal de cima para baixo e moral de baixo para cima. Dentre as reformas legais que nós estamos diariamente a discutir, nós temos as reformas tributária, educacional, política e outras tantas. Entendo que a principal delas é, vereador Marcos, a reforma tributária. Não se pode mais admitir que o povo, que o trabalhador brasileiro, entregue quase 150 dias do seu trabalho para pagar tributo e que nós continuemos a enfrentar uma carga tributária que se achega aos 40% de tudo aquilo que é recolhido. Essa reforma tributária, evidentemente, implicaria, exemplificando, na criação de um imposto único, onde muitos pagariam menos. E aí nós chegaríamos no ponto fundamental, que é acabar com a sonegação. Eu já tenho dito aqui que a sonegação é crime, é concorrência desleal, é enriquecimento ilícito, é lesão aos cofres públicos, é lesão a mim consumidor, que eu não tenho a escola, eu não tenho hospital, eu não tenho a creche, eu não tenho a infraestrutura, eu não tenho cidadania, eu não tenho justiça social em razão da sonegação. E a sonegação leva ao caixa 12, o caixa 2 leva à corrupção. Se nós tivermos uma reforma tributária, nós vamos acabar com a corrupção, principalmente na política. E se nós acabarmos com a corrupção na política, certamente sobrará dinheiro para a reforma educacional. Então, se nós tivermos, repito, uma reforma tributária, nós necessariamente teremos a reforma política e, por via de consequência, a reforma educacional e um Brasil certamente mais justo e mais cidadão, ou que dê mais cidadania para os brasileiros. E a reforma moral?
Queria compartilhar essa reforma com os vereadores Marcos da Rosa, vereador Mário Delgrande. Ela vem necessariamente com fortalecimento, nessa ordem, das igrejas, fortalecimento das famílias e o fortalecimento das escolas. É importante que o povo não continue a destemer a Deus. É preciso que ele tenha mais fé. E a fé, vereador Marcos, é a certeza nas coisas que não se vê e a convicção nos fatos que se espera lá do livro Hebreus. Parafraseando Cristo, a fé remove montanhas. E parafraseando o Papa Francisco, a fé é como uma chama. Quanto mais distribui, mais se inflama. E essa reforma, essa valorização da igreja, iria necessariamente influenciar na reforma da família. E se nós tivermos a valorização da família, nós vamos ter a reforma das escolas. É aquilo que eu chamo de controle social. Eu tenho dito e vou repetir, que se a criança não obedece o papai e a mamãe, não vai obedecer o professor, não vai obedecer o pastor ou o padre, não vai ter medo absolutamente de ninguém e não vai ter medo de cadeia e nem de policial. A continuar nesse ritmo, nós vamos ter que ter logo, vale repetir, um policial para cada cidadão. Então, se nós valorizarmos a família, melhor dizendo, primeiro a igreja, depois a família e a escola, nós vamos ter certamente esse controle social. E as condições são favoráveis, senhores vereadores. As condições são muito favoráveis. Primeiro, em razão da automação das redes sociais. Hoje o cidadão comum tem voz, hoje o cidadão comum é ouvido. Segundo, em razão das mobilizações, das manifestações que estão ocorrendo no país. E terceiro, pela visita do Papa. Certamente nós vamos dar uma arrancada fundamental para o fortalecimento das igrejas com a visita do Papa Francisco que aqui teve. E ele deixou uma frase que marca: quero que a igreja vá para as ruas. Vamos torcer para que esta valorização desses três segmentos ocorra e que nós tenhamos essa reforma moral, que é aquela que vai de baixo para cima. E vamos torcer para ter um Brasil melhor. E nós merecemos. Muito obrigado, senhor presidente.